E foi assim que Tommy Taffy entrou em nossas vidas. Aos 6 anos eu não sabia nada além de questionar seriamente o que estava acontecendo. Mesmo que meus pais tivessem agido instavelmente quando ele chegou, suas garantias constantes de que era um amigo afastaram qualquer dúvida persistente que eu tinha. Quando os dias foram se transformando em semanas, comecei a me acostumar com a presença de Tommy em nossa casa. Meu medo inicial lentamente retrocedeu a apenas uma cautela. Logo, aprendi que Tommy não gostava de companhia. Sempre que minha mãe tinha que dar aulas de yoga, Tommy a puxava para um canto e cochichava algo. Eu observava isso em silêncio. Quando eu vi o rosto da mamãe ficar pálido, e depois assentia com a cabeça, cochichando de volta a outra coisa. Então Tommy se virava, com aquele sorriso emplastado em seu rosto, subia as escadas e ficava lá em cima até a aula acabar. Meus pais falaram para mim e para Stephanie que não podíamos contar sobre Tommy para os nossos amigos. Fora de casa, Tommy não fazia parte de nossas vidas. Eu não sei porquê, mas nós dois obedecemos essa ordem. Outra coisa que notei era que Tommy nunca comia. Ele se sentava na mesa conosco, mas nunca participava da refeição. Stephanie uma vez perguntou para ele se ele nunca sentia fome. Tommy apenas sorriu e silenciosamente acariciou seus cabelos. De noite, ele reunia toda a família na sala de estar e nos dava uma pequena lição de como ser uma boa pessoa. Nossos pais nunca falavam durante essas conversas, só se sentavam lá, assentindo com a cabeça. Tommy nos falava para não fazermos piada com os outros, para amar nossos amigos e inimigos e sempre ajudar aqueles que precisam. Falou que era por isso que estava com a gente, para ajudar nossos pais a nos criar, que poderíamos conversar com ele se tivéssemos algum problema na escola ou se não soubéssemos como lidar com uma certa situação. Foi assim por um mês, e foi aí que a minha mãe surtou. Era agosto de 1989. Meu pai tinha acabado de chegar do trabalho e eu estava fazendo na mesa da cozinha as minhas tarefas escolares. Minha mãe estava fazendo a janta e Stephanie estava praticando a dança que faria em uma apresentação no colégio. Ela ia ser uma bailarina e tinha 3 semanas para aprender algumas piruetas simples e outros rodopios. Ela estava praticando severamente nos últimos dias, mas não conseguia acertar. Era novinha demais e seu nervosismo estava fazendo ela errar. Foi aí que Tommy decidiu ajudar. Ele estava sentado no sofá assistindo a praticar quando levantou de repente e foi para trás da minha irmã, colocando as mãos delicadamente em seus ombros. "Deixe-me ajudá-la, querida", murmurou, sua voz carregando uma nota de felicidade. Minha mãe se virou do fogão para olhar a sala e pude perceber que estava visivelmente tensa. Ela não gostava que Tommy nos tocasse. Apertou a colher de pau que estava segurando até que seus dedos ficassem brancos, observando enquanto Tommy se agachava e cobriu o corpo de Stephanie com o dele. Ele pegou os braços dela e posicionou gentilmente na cintura de Stephanie, pressionando seu corpo suavemente contra o de minha irmã. "Tommy, deixa ela aprender sozinha", minha mãe disse, a sua voz tremendo. Tommy nem sequer olhou para ela, só continuou a guiar a minha irmã. Pude ouvir meu pai descendo as escadas. Tinha acabado de trocar as roupas depois de um dia cheio de trabalho. Tommy estava ajudando minha irmã, e pela primeira vez ela conseguia fazer a pirueta, seus pezinhos girando enquanto acompanhavam o movimento perfeito do círculo. Tommy bateu palmas, depois se curvou e deu um beijo na bochecha de Stephanie. "Pô, menina." "Não faça isso!" Minha mãe guinchou, derrubando a colher no chão, seu rosto completamente desprovido de sangue. Dei um pulo na minha cadeira e engolia seco. Não entendi por que minha mãe estava tão brava. Ele só queria ajudar. Eu também sabia que, bem lá dentro do meu ser, era uma má ideia gritar com um novo membro da família. Esse era o meu instinto infantil. Um aviso gentil que ficava sempre na boca do meu estômago. Tommy se levantou. Meu pai estava de pé na escada, congelado, sem saber o que fazer. "Megan, o que houve?" perguntou. Os olhos de minha mãe não saíram de Tommy. "Spence, eu não aguento mais. Eu não posso continuar fingindo que isso tá certo. Nós sabemos o que esse monstro é. Nós sabemos o que ele fez com a nossa cidade anos atrás. Eu quero ele fora dessa casa." Os olhos do meu pai quase saltaram da cara.
pânico em sua expressão. Megan! Ele lambeu os lábios, olhando para nós e para ela. Para nós e para ela. Não seja grosseira. Tommy tem nos ajudado muito. Minha mãe rangeu os dentes. Para de fingir que você o quer aqui. Eu não posso assistir isso acontecer. Eu quero ele fora daqui. Vagarosamente, Tommy andou até a cozinha e parou na frente da minha mãe. Ficou olhando para ela. Seus olhos azuis perfeitos, brilhando como duas luas de cristal. Sua voz era como seda congelada. Megan, você poderia vir até o porão comigo? Preciso dar uma palavrinha com você. Minha mãe deu um passo para trás. Fica longe de mim. Fica longe da minha família. Você não é mais bem-vindo aqui. Ela olhou desesperadamente para meu pai. Spence, faz alguma coisa. Meu pai levantou as mãos como quem diz que não podia fazer nada. Eu podia perceber que estava aterrorizado. Stephanie estava observando da sala, os lábios tremendo, olhos cheios d'água. Sentia uma vontade absurda de confortá-la, mas era como se estivesse colado na minha cadeira. Vamos lá, Megan. Só uma palavrinha. Vai se fuder! Minha mãe quase cuspiu essas palavras. Eu perdi o ar. Nunca tinha ouvido minha mãe falar um palavrão, e isso me deixou cheio de medo. De repente, Tommy segurou minha mãe pela nuca, um sorriso nunca saindo de seu rosto, e a puxou em direção à porta do porão. Spence, faça-o parar! Me ajuda! Minha mãe gritou, tentando tirar a mão de Tommy de sua nuca, mas sem sucesso. Tommy lançou um olhar para meu pai, que o deixou congelado. Eu sinto muito, Megan. Nós temos que fazer o que ele manda. Quase chorou. Stephanie chorava muito agora, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Me sentia enjoado enquanto olhava Tommy abrir a porta e arrastar minha mãe para a escuridão do porão. A porta se fechou com um estrondo. Tudo ficou silencioso por alguns minutos, até que os gritos começaram. Eu nunca tinha ouvido minha mãe gritar antes, e aquele som me deixou em pedaços. Meu pai correu para a cozinha e me colocou debaixo de um de seus braços, e depois Stephanie no outro. Nos guiou para o segundo andar até o seu quarto e nos colocou em sua cama. Ficamos lá, sentados por horas. Nenhum de nós proferiu uma palavra. Minha mãe continuou a gritar. Finalmente, muito depois que o sol se pôs, nós ouvimos a porta do porão se abrir. Hoje, a mamãe vai dormir no porão. Tommy gritou.